Bom dia, pessoal do primeiro ano do Álvaro Fraga. Tudo bem com vocês? Bom, queria dar essa aula virtual para vocês, né, essa videoaula sobre poluição e impactos ambientais. Prestem atenção que essa aula é muito importante, tá? Que ela tem muito a ver até com o projeto que a gente vai fazer nas próximas semanas, com a disciplina de artes e português. A habilidade de hoje, então, é identificar e caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outra, e como organismos de uma mesma comunidade podem se relacionar entre si, com base na análise de situações concretas, ou seja, a gente vai ver, na verdade, conteúdos relacionados a formas de poluição que afeta a vida de todos os seres vivos daquele local. Bom, importante falar que tem vários tipos de poluição, mas da forma física eu tenho três principais, que é a poluição do ar, da água e do solo. Bom, começando pelas poluições que afetam o ar, nós temos o efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa é o acúmulo de carbono na atmosfera. Ele tem muito a ver com o ciclo do carbono. Lembra quando a gente viu o ciclo do carbono? Lá nos ciclos biogeoquímicos? Alguém lembra como que esse ciclo do carbono ele é emitido? Como que esse carbono ele é devolvido à atmosfera? Ele é devolvido por queimadas, pela respiração, o que mais? Pela queima de combustíveis fósseis, pela atividade de ruminantes e assim por diante. Então, esse carbono, ele forma como se fosse uma cúpula em volta do planeta. E a radiação solar, que vem do espaço, né? Ela vem, chega à Terra e ela seria refletida, ou seja, a irradiação luminosa do Sol, né? Que se transforma em calor aqui na Terra, chega na Terra e essa energia ela é refletida, ou seja, ela voltaria para o espaço. Aí o que aconteceria? Quando chegaria a noite, a temperatura ia despencar, tá? Despencaria muito. Então o que acontece? Eu tenho uma camada de gases de carbono que impedem que essa radiação ela seja completamente refletida, seja devolvida para o espaço, tá? Para a atmosfera. Então, parte dessa energia é refletida e parte ela permanece na Terra por causa dessa cúpula, tá? Dessa camada de gases de carbono. Então, essa radiação, parte ela é refletida, né? E parte ela permanece, ela é absorvida por esses gases do efeito estufa, tá? Que ficam aqui na atmosfera. Como que eu aumento? E você concorda que se, por exemplo, se eu aumentar queimadas, tá? A emissão desses gases de indústria, de carro, ou até substâncias químicas, o que vai acontecer? Eu vou aumentar essa camada, tá? Ela vai ficar mais grossa, mais grossinha. Se eu aumento essa camada, a quantidade de calor que é absorvido por essas moléculas é maior. Então, o que aconteceria? Posso ter problemas, certo? Mas é importante lembrar que esse efeito é um efeito natural. Ele é importante para a gente, o efeito estufa. O problema é que se aumentar a emissão desses gases de carbono, eu aumentaria essa camada, né? De proteção, entre aspas. Aí eu levaria a um problema muito sério, que é o aquecimento global. E afinal? E afinal, o que é esse aquecimento global? Ele é uma consequência direta do efeito estufa, tá? Não é sinônimo, tá? Diferente daquele exercício que eu dei, que eu coloquei a resposta errada, não é sinônimo. Aquecimento global é uma intensificação do efeito estufa, uma consequência. Então, na forma que o efeito estufa está relacionado a manter a temperatura mais ou menos constante, o aquecimento global ele vai estar relacionado ao aumento de temperatura média no planeta. Imagina o que vai acontecer isso lá nos oceanos. Vai derreter as geleiras, tá? Lá na Antártida, por exemplo, no Polo Norte. E, consequentemente, esse gelo vai derreter e o nível do mar vai aumentar.
Fora que pensa, se a temperatura média do planeta sobe, isso vai mudar a vida das plantas, dos animais. Eles não vão estar mais adaptados àquela região que eles vivem. Eu vou ter chuvas mais fortes porque vai estar mais quente. Aí isso pode levar a enchente, pode levar a várias coisas. E também derretimento, né, das geleiras, que nem eu falei. Ou seja, acontece muita coisa que modifica a vida de todo mundo, tá? Isso também pode intensificar queimadas e assim por diante. E também danificar corais, tá? Os corais que ficam lá no mar. Ou seja, aquecimento global é uma coisa muito séria pra gente conversar. Então, essa é a questão das consequências do aquecimento global, ok? Agora, a destruição da camada de ozônio. Essa camada de ozônio é também uma outra camada, tá? Feita pela substância química ozônio. O3. Enquanto o oxigênio é O2, o oxigênio que você respira, se eu juntar 3 oxigênios, eu formo o ozônio. O ozônio ele vai proteger, como uma cúpula também, o nosso planeta desses raios ultravioleta provenientes do Sol, que vem do Sol. O raio ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Principalmente o UVA e o UVB. Esses raios, se eles chegam em contato com a nossa pele, eles podem causar envelhecimento na pele, aumentar a incidência de câncer, tá? E fora que ele vai prejudicar muito a fotossíntese das plantas, porque é um tipo de raio luminoso, né, do sol, que ele vai causar problemas. Agora, quando eu emito substâncias, aerosol, principalmente aerosol, que tem na composição esses CFCs, ou seja, é uma sigla que simboliza clorofluorcarbono, eu tenho um problema. Problema bem sério, né, pessoal? Qual que é o problema que eu tenho? Essas moléculas, elas chegam aqui na camada de ozônio, que está lá bem na atmosfera, tá? Aliás, até além da atmosfera. Esse ozônio, então, ele protege a gente. Ele absorve essa radiação ultravioleta, parte dela, e impede que ela possa causar problemas. Esses CFC, eles vão destruir, tá? Essas moléculas de ozônio. Ou seja, vai causar buracos na camada de ozônio. Se a camada ficar com buracos, ou fica até mais fina, que nem o exemplo daqui, você concorda que vai entrar mais raio ultravioleta? Vai. Se entrar mais raio ultravioleta, ele vai atingir mais a gente e vai causar problemas de saúde. Ok? Esse raio ultravioleta C, por curiosidade, ele é também bem danoso, tá? E ele está sendo utilizado naqueles rodos que o pessoal usa. Já viram um laboratório, né? Se não me engano, de São Carlos, da USP, eu acho. Que desenvolveram um rodinho que emite radiação ultravioleta para matar os patógenos, tá? Por causa da asepsia do hospital, por conta da pandemia da Covid. Então, é um raio ultravioleta C, que é um raio mais perigoso ainda, tá? Mas, pessoal, olha só que interessante. Então, se eu tenho problemas na camada de ozônio, por conta do SFC, eu vou ter problemas, ok? Chuva ácida. Chuva ácida nada mais é quando gases que eu emito pela indústria, principalmente gases ricos em nitrogênio e gases ricos em enxofre, esse elemento S, esses gases são emitidos pela indústria, fumaça no céu. Esses gases vão ter uma reação química com as partículas de água das nuvens, tá? Na forma de vapor. Pensa, tem uma reação, por exemplo, de SO2 com H2O. Eu vou formar ácido, tá? Ácido sulfúrico, por exemplo, nessa forma gasosa. Essas nuvens vão ficar carregadas dessa substância. Aí vai precipitar, vai chover. Aí imagina, isso vai matar árvore, vai corroer mármore, nem um exemplo dessa figura aqui, e vai causar problema, tá? Para os animais, mas principalmente para as plantas, para construções civis. E a chuva ácida também, ela é rara de acontecer, tá? Acontece em cidades muito industrializadas, mas não quer dizer que ela não seja importante a gente se atentar, ok? Derramamento de petróleo.
essa questão causou polêmica no Kahoot, tá? Pensa lá, um navio petroleiro. Ele derrama petróleo. Qual que é o primeiro efeito? O petróleo ele vai matar seres vivos? Vai. O peixe ele não vai fugir do petróleo, tá? Os bichos vão lá fugir do petróleo. Ele vai matar muito bicho. Mas qual que é o efeito inicial? O petróleo é preto, certo? Se a radiação solar do Sol vem aqui, ela normalmente atingiria essa parte aqui da água. Aí as algas que tem aqui, elas fariam fotossíntese normal. Mas o que acontece na realidade? Com o petróleo, como ele é preto, parte da energia da radiação solar ela vai ser refletida. Ou seja, essa região mais funda vai ficar com pouco sol. Se vai ter pouco sol, o que vai acontecer? A luz vai alcançar menos a coluna d'água, tá? A luz ela vai chegar, não vai chegar mais aqui até o fundo dessa região. Se a luz alcançar menos, eu vou ter menos fotossíntese na água. Se eu tenho menos fotossíntese, eu vou ter menos algas produtoras, menos produtores. E se eu não tenho menos produtor, eles vão morrer. E se eles morrem, eu vou ter menos consumidores, ok? E aí vai começar a morrer um monte de bicho, tá? Além da contaminação dos seres vivos pelo petróleo. Esse é um efeito um pouquinho mais tardio, tá? Mas o primeiro efeito que a gente vê é diminuição da fotossíntese. Mas também vai morrer ser vivo, beleza? Ah, verdade. Isso aqui já chega nos tipos de poluição da água. Tá? Aqui até agora a gente falou poluições do ar. E aqui são as poluições da água. A primeira é derramamento de petróleo. A segunda, assoreamento dos rios. Eu vou ter mais deposição de sedimento no fundo do rio. Então a mata ciliar, ou seja, sabe quando você vai no rio Jaú, por exemplo, e você vê aquele monte de grama, árvore na beira do rio? Você acha que aquilo é importante pro rio? É. Porque a mata ciliar, quando chove, a vegetação ajuda a absorver água e impede a erosão, ou seja, que essa terra ela comece a despencar em cima do rio. Quando eu destruo a mata ciliar, que nem nessa figura aqui, quando chover, vai ter erosão dessa região próxima ao rio. E para onde vai essa terra? Para o fundo do rio. Vai ter deposição de sedimento no rio. Você concorda que se tiver muita terra no rio, essa poeira, essa terra vai ficar em suspensão, vai ficar boiando no rio, né? Em vários níveis. Ou seja, a luz solar, quando ela chega aqui, parte dela não vai ser... vai ser mais difícil da luz chegar na região mais funda. Porque tem muita terra, tá? Em suspensão e vai impedir que de alguma forma esse rio, que as plantas elas consigam captar boa parte da energia luminosa, porque o rio tem muito sedimento. Então isso vai acontecer o quê? Vai diminuir o nível do rio, as espécies que viviam aqui no fundo vão morrer e eu vou ter diminuição da fotossíntese, tá? Diminuição da fotossíntese vai diminuir os produtores e consequentemente os consumidores. Por isso que é importante, pessoal, a manutenção das matas ciliares, ou seja, tem que manter. Destruir vai dar problema pro rio. E, gente, pensa, se o rio tá com nível menor, o que vai acontecer? Pode ter problema de enchente, tá? É enchente que afeta aí todo mundo. Por isso que tem até campanhas de dragagem do rio, de tirar o sedimento do fundo, para quê? Aumentar o nível do rio, né, para baixo e impedir de alguma forma que tenha poluição. Poluição enchente. Essa aqui é mais complicadinha, tá, pessoal? Agora, eutrofização. Eutrofização nada mais é que o excesso de nutrientes na água. Ou seja, a gente sempre pensa que nutriente é uma coisa boa, né? Nutriente é uma coisa boa, mas em excesso faz mal, tá? Em tudo na biologia faz mal, excesso. Pensa, por exemplo, assim, o esgoto, ele vai despejar várias coisas no rio, tá? Pode acontecer. E o esgoto, geralmente, vai ter substâncias ricas em nutrientes, tá? Nitrogênio, substâncias ricas em nitrogênio, em fósforo e assim por diante. Esse excesso de nutriente na água vai ter um probleminha. Qual que vai ser o probleminha? Como vai ter muito nutriente, eu vou ter muitas algas que vão aproveitar esses nutrientes para quê? Para fazer fotossíntese e se multiplicar loucamente. Então, eu aumento o nível de nutrientes da água e eu vou promover uma floração, ou seja, um aumento alarmante do número de algas.
Se eu vou ter mais alga, eu vou ter mais fotossíntese, certo? Vou ter mais fotossíntese. Aí eu vou ter mais oxigênio, beleza. Mas qual que é o problema aqui que nem na figura está? À noite vai ter bastante alga, certo? Só que não vai ter luz, não vai ter fotossíntese. Se tem muita alga, elas vão consumir muito oxigênio, certo? E da mesma forma, se eu tenho muito nutriente, eu tenho muito esgoto, eu vou ter um aumento de bactérias aeróbias. Ou seja, eu vou ter um aumento no nível de bactérias que respiram oxigênio. Então pensa assim à noite, que não tem alga fazendo fotossíntese, essas algas, os seres vivos e as bactérias aeróbias, elas vão respirar muito oxigênio, elas vão consumir todo o oxigênio. Se todo mundo lá está consumindo oxigênio, concorda que, consequentemente, depois vai ter uma diminuição desse oxigênio na água? Sim, vai ter uma grande diminuição desse oxigênio na água. Vai chegar uma hora que vai ter pouquíssimo oxigênio na água, tá? Quando tiver pouquíssimo oxigênio na água, vão surgir bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias que não respiram oxigênio, bactérias que não precisam de oxigênio. E à medida que tem menos oxigênio na água, os produtores, consumidores, todos os bichos vão morrendo porque não tem oxigênio. E essas bactérias anaeróbias, elas vão produzindo substâncias tóxicas para o rio. Aí o rio vai praticamente morrendo, tá? Diminui bastante o nível de vida do rio. Deu para entender? Tudo isso é causado por despejo de esgoto não tratado, fertilizantes naturais, tá? Artificiais, perdão, por fertilizante, adubo, essas coisas, tudo, essas coisas artificiais, elas aumentam nutrientes da água, o nível, e causa tudo isso, ok? Magnificação trófica. É um acúmulo de substâncias, por exemplo, como mercúrio, nos seres vivos na cadeia alimentar. Então vamos pensar assim. Ocorreu alguma atividade, por exemplo, de garimpo, que usa mercúrio, e eu despejei mercúrio na água. Aí essa alga, ela absorve esse mercúrio. Aí olha aqui, ó, a alga, eu tenho bastante alga, tá? E em cada alga eu vou ter um pouquinho, cada bolinha azul dessa é uma partícula de mercúrio, certo? A alga, ela absorve um pouco de mercúrio e vai ter lá um pouquinho nas suas células. Esse crustáceo, ele vai comer as algas. E cada alga tinha um pouquinho de mercúrio. O que vai acontecer com esse crustáceo? Vai ter mais mercúrio nele. Esse peixe vai comer os crustáceos e ele vai comer vários crustáceos que estão contaminados com mercúrio e vai aumentar o nível de mercúrio dele. Aí esse mamífero, tá? Nossa, nem tô enxergando o que é direito. Acho que é um leão marinho. Tá? Essa morsa, leão marinho, vai comer esses peixes. E cada peixe tinha uma quantidade grande de mercúrio. E olha só. Você concorda que aqui parece ter mais molécula de mercúrio que aqui e aqui? Ou seja, esse leão marinho ele vai ter mais... vai ter mais mercúrio ainda. E o urso polar, no final, que ele come esse mamífero aqui, ele vai ter mais mercúrio ainda. Ou seja, ele vai ter uma concentração na sua célula de mercúrio muito maior. Dá pra ver aqui também, tá? Ó, nível de contaminante. Aqui tem pouco. Esse peixe que come esse crustáceo tem um pouquinho mais. Olha aqui. À medida que eu subo na cadeia alimentar, eu aumento a contaminação de mercúrio. Ou seja, a magnificação trófica ou biomagnificação trófica está relacionada ao nível de contaminante, ele aumenta à medida que eu subo na cadeia alimentar. Eu vou ter menos nos consumidores, menos nos produtores, menos nos produtores e mais nos consumidores, mais para cima. O consumidor terciário, ele vai ter mais que o consumidor secundário, por exemplo. Aliás, perdão. O consumidor quaternário vai ter mais que o consumidor terciário. Agora aqui, pessoal, um pouco de poluições do solo, tá? São bem mais simples. Bom, o acúmulo de lixo é um problema ambiental gigantesco que nós temos, tá? E nós temos dois tipos, o lixão e o aterro sanitário. O lixão é tudo despejo de lixo, sem organização. Eu posso ter pessoas, animais,
que vão acabar meio que invadindo ou tirando proveito de alguma coisa que tenha lá, tá? Não é controlado. E o aterro sanitário, nessa figura aqui abaixo, nada mais é que eu despejo o lixo e jogo uma camada de terra para comprimir esse lixo, tá? E à medida que eu vou enterrando o lixo, eu vou fazendo camadas para evitar o mau cheiro e também a própria poluição em si, tá? Para meio que encobrir isso. Isso aqui são vossorocas, tá? Que eliminam metano, que é um gás inflamável, um gás tóxico, tá? Porque se esse lixo está enterrado, ele vai produzir várias coisas, tá? Então, uma delas é metano, que o metano ele vai sair pelo ar aqui. Qual que é o problema do acúmulo de lixo, pessoal? Acúmulo, né, desse lixo, contaminação dos aquíferos, proliferação de insetos que transmitem doenças, mau cheiro, que o metano é um gás que causa muito mau cheiro nos lixões, enchente, simplesmente, né, porque esse lixo você tem depositado no rio, ou em bueiros, essas coisas assim. O acúmulo de lixo pode, muitas vezes, construções civis podem ser feitas em locais que teve contaminação de lixo, acúmulo de lixo, aí dá problema na construção civil. E também o problema das pessoas que acabam fazendo, catando lixo, tá? Que elas vivem disso. Tá? Que é um trabalho completamente que não é saudável, é um trabalho que pode causar problemas para a saúde e é um trabalho insalubre para as pessoas que trabalham na catação de lixo, tá? Que elas são coletoras de lixo. No caso delas fazerem uma separação manual daquilo que é importante ou não é. E a última, pessoal, o uso de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas são, na verdade, a gente fala defensivo, tá? Mas são agrotóxicos. Agrotóxicos e inseticidas. Eles têm o objetivo de controlar as pragas, ou seja, tem uma praga de uma plantação, eu uso agrotóxico para impedir que essa população ela aumente de inseto, por exemplo, e acabe com a minha plantação. Só que em certas doses, esse agrotóxico pode ser tóxico à saúde e pode contaminar o meio ambiente e o solo. Fora que, olha só, toda a paramentação que a pessoa tem que ter para usar agrotóxico, tá? Agrotóxicos, organoflorados, vários tipos fazem muito mal para a saúde, tá? Fazem muito mal. Fora que na nossa alimentação, isso nem se cogita, né, gente? Faz mal pra caramba, nem se fala. É isso aí, pessoal. Dê o like, curta o canal, compartilhe com os amiguinhos. A atividade vai ser postada no Facebook, além do centro de mídias, né, que vocês podem ver a aula. E também, vocês também podem mandar dúvidas por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo Messenger, ok, pessoal? É isso aí, valeu para quem ficou até o final e tchau!